Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ampliação e redução. O processo de aumentar ou diminuir alguma coisa, mantendo a característica, ou seja, a mesma forma que é conhecido como ampliação e redução. Observe que eu tenho dois triângulos aí, o triângulo figura 1 e figura 2. Observe que do triângulo ABC, ele sofreu um aumento para o triângulo A', B', C'. Então nós dizemos que esse triângulo ele foi ampliado. Mas para isso acontecer, nós precisamos de dois fatores. Os ângulos internos têm que ser equivalentes, mesma medida. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Observe que no triângulo menor, os seus ângulos internos são equivalentes. Tudo bem? Olha aqui. E os seus lados correspondentes, eles são proporcionais. E como nós podemos estar vendo se um lado é proporcional? Basta pegar os seus lados correspondentes, observe aqui, 12 para 4 e faça divisão, deu 3. Observe que eu pego 9 para 3, são lados correspondentes. 9 dividido por 3 dá 3. E o A', B' sobre A sobre B, que é 6 dividido por 2, que dá 3. Observe que nós vamos ter uma constante K. Observe que a divisão dos lados correspondentes sempre dão o mesmo valor. Então nós chamamos isso de constante K. E o que é K? K é o coeficiente de ampliação, ou também chamado de fator de ampliação. Nesse caso acima, o triângulo original ABC, ele foi ampliado 3 vezes o tamanho do triângulo A', B', C'. Observe que esse triângulo aqui, ele é 3 vezes maior que esse triângulo aqui, por causa da constante K. A constante K é ela que nos diz em quantas vezes uma figura aumentou ou reduziu em relação à sua figura original. Então nós temos essa relação aqui. O lado da figura 1 sobre o lado da figura 2 é igual a constante K. Mas quem é a constante K? É o valor 3. Então eu tenho o lado da figura 1 dividido pelo lado da figura 2 sobre 3. Mas observe, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar o lado da figura 2 e passar para cá multiplicando, então eu vou ter o lado da figura 1 vai ser igual a 3 vezes o lado da figura 2. O que isso quer dizer? Que a figura 1 ela é menor do que a figura 2 3 vezes, ou a figura 2 é 3 vezes maior do que a figura 1. Tudo bem? E na redução, nós reduzimos a figura, né, dessa forma. Nós temos aqui um quadrilátero, onde ele mede lado 4, e um quadrilátero menor, onde ele mede o lado 2. Observe que ele tem os ângulos internos iguais aqui. Então eu posso dizer que esse lado aqui, ó, né, eles são congruentes, têm o mesmo ângulo interno, e os lados correspondentes são proporcionais. Como eu posso estar observando isso? Eu vou pegar o lado BC sobre B', C'. Aí eu tenho 4 sobre 2, que é igual a 2. 2 vai ser o quê? A minha constante K. Tudo bem? Então eu tenho que BC, figura 1, sobre B', C', figura 2, vai ser igual a minha constante K, que vale 2. Então eu tenho que BC, figura 1, né, vai ser igual a BC, figura 2. Então a figura 2, né, ela foi aumentada, né, 2 vezes mais do que a figura 1. Ou a figura 1, ela foi diminuída 2 vezes mais. Tudo bem? Nesse caso, o quadrilátero ABC' foi reduzido 2 vezes. Então, esse quadrilátero aqui é 2 vezes maior que esse aqui. Tudo bem? Vamos ver agora uma representação, né, numa malha quadriculada. Observe aqui que eu tenho uma malha quadriculada que a gente já estudou, e eu tenho um coração aqui. Um coração onde cada ponto desse aqui tem um quadradinho desse, Esse quadradinho, ele tem especificamente 0,5.
Então nós vamos ampliar esse aqui. Eu quero aumentar em 2 vezes. Então, como nós vamos fazer? Se aqui eu tenho um quadradinho, eu vou aumentar um quadradinho para cá e um para lá. Então eu tenho um quadradinho, então eu vou aumentar 2 quadradinhos. Só que se eu aumentei para cá, eu tenho que aumentar para cima também. Então eu vou ter 4 quadradinhos pintados. Da mesma forma, esse lado aqui são 2 quadradinhos. Então eu vou ter que pintar 4 quadradinhos, porque eu vou dobrar o tamanho dessa figura. Tudo bem? Então vai ficar dessa forma aqui. Eu vou dar uma adiantada no vídeo para não ficar extenso demais e já volto com vocês. Olha aí, galera, observe que está aqui o coração ampliado. Esse coração ele é 2 vezes maior que esse daqui. Observe essa lateral aqui, ó. Eu tenho 3 quadradinhos. Olha aqui, ele ficou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele tem que ter o quê? 2 vezes o tamanho. Então, ele foi pintado para o lado de cá também. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Vamos lá. Então, a ampliação e a redução, ela vai diminuir ou aumentar a figura, sem mudar as suas características. Tudo bem? Qualquer dúvida, reveja o vídeo e um ok aí para vocês. Obrigado. Um abraço.